Bom dia, meus amados irmãos. Desejamos que a graça que vem da parte do nosso Deus e chega aos nossos corações através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser verdade, possa ser uma realidade nas nossas vidas, de maneira que Deus continue sendo exaltado em nossas vidas por tudo aquilo que fazemos, aquilo que falamos, por tudo aquilo que nós somos. Tudo seja para a honra e glória de Deus. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico diário. Essa semana estamos estudando aí o capítulo 12 de Romanos, né? E a lição número 21. A nossa lição, a 21ª lição do livro aqui de Romanos. Uma lição muito rica, estamos examinando aqui o livro de Romanos, versículo a versículo, né? Esmiuçando todo este livro, para que, quando falarmos do livro de Romanos, a gente nunca use um verso isolado, mas entenda toda a mensagem contextual. E hoje, amados, vamos para as perguntas 9 e 10 da quinta-feira, não esquecendo do que nós vimos ontem, né? Ontem, na quarta-feira, nós vimos aqui 2 textos do livro de Romanos, o versículo 13 e o versículo 14. No versículo 13, Paulo exorta a igreja a ajudar os santos, né? A compartilhar, a acudir os santos nas suas necessidades, nunca esquecendo a hospitalidade, né? A forma como nós acolhemos os irmãos, como ajudamos os irmãos, né? A disponibilidade, né? Porque é uma verdadeira demonstração de amor quando nós fazemos isso. Paulo deixa isso muito bem claro, né? E, obviamente, esse espírito, ele falando aqui à igreja lá em Roma, que tinha bastante irmãos judeus, né? Lá na igreja de irmãos cristãos que vinham de origem judaica, né? Que conhecia bem a cultura judaica, conhecia bem a doutrinação judaica, né? A doutrina bíblica judaica, né? Pelo menos da tradição e do costume. Então, quando Paulo diz isso, ele está também educando o judeu o judeu da época de Cristo, tinha muitas reservas em relação aos gentios. Eles consideravam os gentios como impuros. Jesus foi criticado demais porque sentava à mesa para se alimentar com publicanos, com gentios, né? E aí pessoas consideradas indignas. Ora, todo ser humano é indigno, todo mundo não pecou. Paulo vai dizer isso aqui no capítulo 2 de Romanos, né? Capítulo 3. Não há nenhum justo, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos são carentes de um Salvador. Não há diferença. Paulo vai dizer isso muitas vezes. Então, quando Paulo diz isso aqui, acudir o irmão, ele está dizendo, judeu, o gentil é seu irmão, ajude ele, ame ele, cuide dele, seja hospitaleiro com o gentil, né? Ele está dizendo isso. E também está dizendo ao gentil, você que se tornou cristão, agora você é igual. Todo mundo é cristão, não existe mais judeu e gentil, não, existe servo de Cristo, pronto, tudo é igual. Então você não pode sentir reservas e ficar com raiva do judeu, porque o judeu, quando ele não conhecia Cristo, ele olhava para você como alguém imundo, né? Ou seja, o mandamento é para os dois, é para todo mundo, é para a igreja, né? E então, no versículo 14, Paulo diz assim, abençoem, aprendam a abençoar as pessoas que estão vos perseguindo. Abençoe aquelas que estão amaldiçoando. Nunca paguem o mal com o mal. Deve-se pagar o mal que as que fazem a vocês, paguem com o bem. Devolvam com o bem, né? Olha que ensinamento Paulo está passando aqui para a igreja. E na primeira pergunta de hoje, como o homem espiritual deve interagir com o ambiente da fé? Como é que ele deve se relacionar dentro da igreja, dentro daqueles que são seus irmãos, né? O ambiente
onde todos devem ter o objetivo em comum, que é o reino de Deus, que é a vida eterna, que é uma vida de obediência, que é viver o zelo espiritual, né? Viver ali o calor espiritual, né? De um amor não fingido. Então, em Romanos 12:15, Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha, aqui Paulo, se alguém dissesse assim, diga uma frase da Bíblia que resume o sentido real da palavra empatia. Está aqui o verso. Está aqui o verso, aqui, não tem outro, esse é o verso. Romanos 12:15 é o resumo. Alegrar com as pessoas que estão alegres, né? E chorar com as pessoas que choram. Ou seja, sentir a alegria do outro, ficar alegre pela alegria do outro, né? E chorar, né? Entender a dor do outro, né? O choro, o motivo ali do choro, você chorar com ele, é você sentir, entrar no mesmo sentimento, entrar no mesmo ambiente espiritual que o outro está. Olha que coisa linda. Isso aqui, né? É o verdadeiro sentido da empatia, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro. Né? Que coisa mais... É você realmente amar ao próximo como a si mesmo. Por que esse mandamento se torna tão importante para os dias atuais? Né? Porque nos dias em que nós vivemos, quando uma pessoa está muito feliz, olha, eu estou feliz porque eu conquistei isso, conquistei aquilo, eu não era merecedor, mas Deus me abençoou, e eu consegui aquilo que para mim era algo muito difícil, ou até impossível. Mas eu estou muito feliz porque o Senhor me deu essa dádiva, me deu essa oportunidade, né? E a pessoa está muito feliz. E aí algumas pessoas, não todas, obviamente, né? Mas pode existir, isso é uma realidade em nossos dias, que muita gente fica com inveja. Muita gente queria... Tem gente que não se alegra com a alegria do outro, né? Porque vivemos dias onde o inimigo, através do consumismo e dessas novas tendências da sociedade moderna, é que as pessoas elas se tornaram competitivas. Ninguém é seu amigo, todo mundo está competindo com você. Parece que essa é a ideia que foi colocada na cabeça das pessoas, né? Então as pessoas sempre querem ter o que o outro tem. Se o outro tem algo mais importante, melhor, aí as pessoas já tendência a comentar mal, mas aquilo não presta, mas aquilo é assim, aquilo é errado, aquilo é, não é? Esse sentimento é terrível. E dentro da igreja, no ambiente espiritual da irmandade, aonde deve haver o espírito de fraternidade que Paulo acabou de dizer aqui no texto anterior, nos textos anteriores, Paulo vai dizer bem claro, aqui não. Aqui, quando um irmão está muito feliz, a gente está feliz por ele. Não importa se essa felicidade é porque o irmão ganhou R$ 1 milhão e você só tem R$ 1 na sua carteira. Mas ele não vai me ajudar nem com R$ 2. Fico feliz por isso. Feliz pela felicidade dele. Não importa o que ele tem, o que ele conseguiu. Né? Fique feliz por ele. Fique feliz. E essa é a grande riqueza, porque não tem riqueza no mundo maior do que essa. Né? E aqueles que choram, que estão em dificuldade, chorem com eles. Não é? A recompensa você não vai ter aqui na terra de homem nenhum, não. Porque isso aqui é uma recompensa que está no âmbito espiritual. É uma recompensa muito superior, nenhum homem pode dar. Essa recompensa quem dá é Deus. E essas recompensas geralmente são riquíssimas, porque elas estão no âmbito do espírito. O homem recebe no espírito. Bom, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 10, dando continuidade a essa né, belíssima, né, inspiradora exortação que o apóstolo Paulo está transmitindo à Igreja de Cristo lá na cidade de Roma, cidade muito, né, os cristãos viviam escondidos, feito até uma comparação estranha, mas era assim que os governantes viam os cristãos, né, como ratos em esgotos, né, viviam escondidos, perseguidos, né, não tinham a liberdade de cultuar, de falar como nós temos hoje, né? Então eram irmãos fiéis, né, mas muito sofridos, sofrendo também as crises dentro da igreja, várias ameaças de ordem espiritual, né? Ameaçando a verdade, ameaçando
os ritos, as descobertas, a boa nova do Evangelho, né? O tempo todo a igreja viveu com esses grandes desafios, né? E hoje não é diferente. Então, a pergunta 10 é assim, que duas virtudes não podem faltar no testemunho público? Uma recomendação que Paulo primeiro deu ali, a relação do homem com o ambiente interno da igreja, com os irmãos. Sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Agora, a comunidade cristã, como é que ela vai transmitir esse poder interno para os que estão externos ou os que estão se achegando para dentro da comunidade cristã? Como funciona isso? Romanos 12:16, Paulo diz assim: sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ou não sejais sábios aos teus próprios olhos. Ou seja, não se ache sábio, no sentido de que, ao você se achar sábio, você vai ter aquele espírito vanglorioso, orgulhoso, prepotente, de querer ser melhor do que o seu irmão. Então, esse espírito aqui, ele é combatido por todo e qualquer homem santo, principalmente por Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Aquele que é a própria palavra, é chamado de a palavra de Deus. Então, Cristo sempre combateu essa questão do homem querer ser melhor, superior ao outro, porque esse é o primeiro espírito que desvirtuou o caráter santo de Lúcifer, tornando ele Satanás. Ele cobiçou o trono de Deus, ele quis ser igual a Deus, ele quis ser superior aos seus parceiros, os outros anjos, né? Ou os outros querubins, sei lá, a posição exata dele, né? A Bíblia tipologicamente chama ele de querubim da guarda, tal, né? Então, já imaginou? Então, esse é o espírito que deve ser combatido dentro da comunidade, o núcleo, aonde deve ali, aonde a luz, a palavra de Deus, o amor verdadeiro, a fé verdadeira deve ser forte. Então, qualquer trevas, qualquer dificuldade que se traz para dentro desse núcleo, desse ambiente, vai prejudicar o crescimento desse corpo espiritual que deve crescer saudável, longe de qualquer célula maligna, célula cancerígena, trazendo essa maldade para dentro do corpo, né? E aqui está sendo apresentado, né, de forma espiritual, a beleza dessa vacina, a vacina contra essa maldade. Quando Paulo diz sejam unânimes, né, é justamente os irmãos procurarem crer todos iguais, né? Se tem uma coisa que o diabo ama é quando um irmão, ignorantemente, vivendo na mesma comunidade, o diabo ama isso. É quando o irmão abre a boca e diz assim, mas nós temos diferenças, né? Às vezes a diferença não tem nada a ver com diferença. A palavra é individualidade, não diferença. Porque na individualidade, eu posso gostar de comer um cuscuz, o outro gosta de comer um ovo, não é? Pronto. E o outro gosta de comer cuscuz com ovo, pronto. Não é mesmo? Isso são individualidades. Mas aqui e acolá, o irmão despreparado, sem perceber que está sendo usado pelo diabo, ele vai dizer assim, não, mas aqui no nosso meio a gente tem diferença. Aí a pessoa que está chegando, ou mais fraco na fé, vai dizer assim, vixe, eles dizem que são a igreja de Deus, tem a verdade, mas eles creem diferente. E o que é que eles creem diferente? Eles creem diferente a doutrina básica, que define, que separa o homem do mundo, as trevas da luz, a verdade da mentira. Já imaginou? E o diabo ama usar pessoas despreparadas para abrir a boca e falar essas bobagens, né? O diabo ama isso. Então, irmãos despreparados é um problema para a igreja e uma arma poderosa na mão do diabo, não é? Por isso que Paulo diz aqui, ó, sejam unânimes entre vós, né? Sejam unânimes. Unânimes estão de pleno acordo com aquilo,
O insatisfeito, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar resolver as diferenças. Se ele não consegue resolver, ou ele silencia, ou ele abandona aquele ambiente que não é para ele. Não é mesmo? Mas o mandamento é esse aqui, ó, seja unânimes. E aí o segundo mandamento que ele diz aqui, separado aí por ponto e vírgula, é o segundo ponto: não ambicioneis coisas altas. A maioria das divisões que acontecem na igreja, numa igreja que tem a verdade do Deus único, é que no espírito, no coração de alguns, ele está ambicionando coisas altas. Quais são as coisas altas que alguém pode estar ambicionando? Pode ser ganhar muito dinheiro, pode ser querer ser famoso, pode ser querer um aplauso, ser reconhecido por alguém, pode estar cobiçando a posição de um irmão da igreja que é consagrado, que lê bastante a Bíblia, né? que ora bastante, que se dedica, que é uma referência para a igreja, um exemplo de zelo, de devoção, de exemplo, que não há contradição no seu exemplo, que há fruto, né? Frutos espirituais, né? E daí por diante. Alguém pode querer cobiçar esse irmão, né? Alguém, né, numa igreja, sempre tem várias pessoas assim, né? E alguém pode cobiçar essa posição, coisas altas. Ou que coisas altas? Não, eu quero ser aqui o pastor mais famoso do Brasil, né? Eu quero aqui ser o líder máximo dessa comunidade aqui, para que todo mundo escute somente a mim, né? Não pode ter esse tipo de sentimento? Pode. Isso é do homem carnal. O homem carnal, ele ambiciona isso. Isso não é estranho para nós seres humanos, não, porque nós conhecemos os seres humanos, que nós somos humanos. Conhecemos, né? Muito bem a condição da carne em nós. E aí Paulo diz assim, continuando os conselhos, ele diz, ó, acomodai-vos, se acomodem as coisas humildes. Está dizendo assim, olha, vocês se fiquem contentes em levar uma vida humilde. Aceitem ser humilde. Amem viver uma vida de humildade. Se adequem, se acomodem a essa vida de humildade, porque é a melhor que tem, é a que tem menos problema, né? E ele conclui dizendo, e por último, não seja, nesse verso específico, né? Não que Paulo vai concluir aqui, ele vai dar mais conselhos ainda. Mas ele diz assim, ó, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não queiram ser sábios vocês achando isso. Não. Por que a gente não pode se achar sábio? Porque nós não somos sábios. Nós não somos sábios, inerentemente sábios. A sabedoria que em todos nós existe, essa sabedoria vem de Deus. Então, a fonte não é nossa. Então, nenhuma glória nós poderemos receber por isso. A partir do momento em que eu recebo glória porque eu sou sábio, aí eu me torno fonte da sabedoria. Eu não sou fonte de sabedoria, nenhum ser humano é. Então, nós não podemos receber isso. E Paulo está recomendando aqui, olha, todos nós carecemos uns dos outros, todos nós aprendemos uns com os outros. E essa é a verdadeira igreja de Cristo. Esse é o verdadeiro espírito que deve predominar no coração dos servos de Cristo.